Em uma noite luxuosa, cercada por luzes, taças e sorrisos forçados, uma menina permanecia invisível, ignorada até por quem mais deveria vê-la. Enquanto o pai, um bilionário poderoso, dominava o salão com sua voz, a filha surda observava em silêncio, perdida num mundo que ninguém se esforçava para entender. Tudo parecia condenado à indiferença, até que uma mulher comum, movida por empatia, quebrou a barreira que o dinheiro e o silêncio haviam erguido. O que aconteceu depois transformou não apenas uma família, mas a forma como todos enxergavam o poder de se comunicar com o coração. Antes de ouvir essa história emocionante sobre empatia e reconexão, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like para mais relatos inspiradores. O salão luxuoso do Hotel Imperial cintilava sob a dança dos lustres de cristal, cada faceta refletindo o brilho de uma noite que prometia ser inesquecível para a elite paulistana. Risadas ecoavam, misturando-se ao tilintar de taças de champanhe e a melodia suave de um quarteto de cordas. Era a festa beneficente do ano, um espetáculo de opulência e poder, onde os mais influentes da cidade se reuniam para ver e serem vistos. Mas em meio àquele burburinho ensurdecedor de vozes e sorrisos forçados, uma pequena figura permanecia imóvel, um ponto de quietude em um mar de movimento. Era Sofia, a filha de 12 anos do poderoso empresário Ricardo Almeida, o rei das infraestruturas, cuja imagem estampava as capas das revistas de negócios da semana. Sentada sozinha em uma poltrona de veludo, ela observava o espetáculo de longe, seus olhos grandes e expressivos captando cada detalhe, mas sem a menor chance de participar da sinfonia de sons. Seu vestido azul celeste, um primor de seda e bordados, brilhava sob a luz, mas a solidão que a envolvia era tão densa que ofuscava qualquer beleza. Os adultos passavam por ela, alguns com olhares rápidos de pena, outros fingindo não vê-la, como se sua presença silenciosa fosse um incômodo na perfeição da noite. O pai Ricardo dominava o centro do salão com sua voz imponente e seu carisma magnético. Um gigante no mundo dos negócios, mas um fantasma distante no universo particular da filha. Ele a olhava de vez em quando, um misto de preocupação e impotência velada em seu semblante, ciente do abismo que os separava. Havia mandado a intérprete embora, temendo que a presença dela estragasse as fotos para a imprensa. E agora Sofia estava cercada por pessoas que gritavam como se o volume pudesse, de alguma forma, substituir a empatia. Entre os convidados, uma mulher de cabelos castanhos e olhar atento observava a cena. Maia, enfermeira pediátrica, havia vindo ao evento, com a esperança de conseguir um patrocínio para o hospital infantil onde trabalhava. Acostumada a lidar com crianças que se comunicavam de maneiras diferentes, ela reconheceu imediatamente aquele olhar vazio no rosto de Sofia, o mesmo que via em seus pequenos pacientes, cansados de serem invisíveis em um mundo que não os compreendia. O brilho do vestido azul de Sofia era inegável, mas a aura de isolamento da menina era tão forte que fez Maia esquecer completamente sua própria missão. A revolta começou a borbulhar em seu peito, uma sensação familiar diante da ignorância alheia. Incapaz de continuar assistindo àquela cena de abandono silencioso, Maia se aproximou da poltrona e sentou-se ao lado de Sofia. Sem dizer uma palavra, para não assustá-la, começou a gesticular com as mãos, movimentos suaves e precisos que formavam frases no ar. Oi, meu nome é Maia. Seu vestido é lindo. Esse azul me lembra o mar. Sofia arregalou os olhos, uma mistura de surpresa e uma emoção quase dolorosa. Em segundos, lágrimas discretas deslizaram por seu rosto, um rio silencioso de alívio e incredulidade. Suas mãos antes imóveis tremeram ao responder. Você sabe Libras? Maia sorriu, um sorriso genuíno que alcançou seus olhos. Explicou que trabalhava com crianças que usavam a linguagem de sinais, e a transformação em Sofia foi imediata e comovente. O semblante da menina se iluminou, e suas mãos começaram a dançar no ar com um entusiasmo contagiante. Ela falou sobre seu amor por astronomia, sobre como adorava fazer biscoitos para os funcionários da casa e sobre o sonho de ser veterinária, de cuidar de animais que, como ela, talvez se sentissem incompreendidos. Quase ninguém fala comigo, confessou Sofia, os sinais mais rápidos agora, carregados de uma dor antiga. Ou me ignoram,
ou falam como se eu fosse um bebê. Meu pai tenta, mas desiste quando não entende. Maia sentiu a mesma revolta que tantas vezes a acompanhara diante da insensibilidade alheia. E com a mesma firmeza e carinho, respondeu com as mãos. Você é uma das garotas mais inteligentes que já conheci. Quem não vê isso não merece sua atenção. A conversa íntima entre Maia e Sofia foi abruptamente interrompida. Uma sombra alta e imponente projetou-se sobre elas, e o perfume caro de Ricardo Almeida preencheu o espaço. Ele se aproximou com uma expressão confusa, os olhos fixos em Maia, como se ela fosse a única ali. Está tudo bem, enfermeira? Minha filha está lhe incomodando? Perguntou ele, a voz grave, mas sem sequer lançar um olhar para Sofia, que encolheu os ombros, já acostumada a ser invisível para o próprio pai. Sofia tentou se comunicar, suas mãos gesticulando rapidamente, uma torrente de palavras silenciosas que Ricardo não compreendeu. Ele franziu a testa, a impotência evidente em seu rosto, e virou-se novamente para Maia buscando uma explicação. A enfermeira, com a calma que a experiência lhe dera, sorriu gentilmente para Sofia antes de se voltar para o empresário. Não, Sr. Almeida, de forma alguma. Sua filha é uma companhia encantadora. Estávamos conversando sobre astronomia. Ela tem uma teoria fascinante sobre a possibilidade de vida em outros planetas. Ricardo piscou surpreso. Astronomia? Sua filha, a menina silenciosa que ele via como um enigma, tinha teorias sobre o universo? Era uma revelação que o atingiu com a força de um raio, desfazendo anos de uma imagem distorcida. Ele olhou para Sofia, um novo brilho de curiosidade em seus olhos, uma fresta se abrindo na muralha de incompreensão. Maia percebeu a hesitação do pai e, com um aceno discreto para Sofia, sinalizou para a menina. Sofia, com um misto de esperança e receio, fez o gesto. Maia então traduziu para Ricardo. Ela gostaria de ensiná-lo a dizer "eu te amo" em linguagem de sinais. Um silêncio pesado caiu sobre os três, mais denso que o barulho da festa ao redor. Ricardo hesitou, seus olhos percorrendo o salão lotado, talvez buscando uma desculpa para se esquivar daquele momento de vulnerabilidade. Mas o olhar de Sofia, tão cheio de expectativa e um amor incondicional, o prendeu. Ele engoliu em seco, e, para a surpresa de Maia e a emoção contida de Sofia, sentou-se na poltrona ao lado da filha. Sofia, com uma paciência que parecia ter esperado uma vida inteira por aquele instante, pegou as mãos grandes e fortes do pai. Com delicadeza, ela guiou seus dedos, mostrando os movimentos precisos para formar as letras I, L e Hidro, que juntas significam "eu te amo" em sinais. Ricardo repetiu, desajeitado no início, mas com uma determinação crescente. Quando seus dedos finalmente formaram o gesto correto, um nó se desfez em seu peito. Seus olhos, antes focados em números e negócios, encheram-se de lágrimas. Sofia não esperou. Lançou-se nos braços do pai. Um abraço apertado que parecia querer compensar todos os anos de distância. Naquele instante, o barulho do salão, as risadas, a música, tudo desapareceu. Restou apenas o calor daquele abraço, a promessa silenciosa de um novo começo, e a certeza de que, às vezes, as palavras mais importantes são ditas sem som algum. Maia observou a cena, o coração apertado por uma emoção que ia além da sua missão no evento. Ela sabia que havia testemunhado o início de uma revolução silenciosa. Nos meses que se seguiram àquela noite no Hotel Imperial, Maia passou a receber notícias de Ricardo e Sofia, um fluxo constante de pequenas vitórias que a aqueciam o coração. Não eram e-mails formais ou ligações protocolares, mas sim mensagens esporádicas da secretária de Ricardo, que, com um tom quase cúmplice, compartilhava os progressos da dupla. O empresário, antes tão focado em seus impérios de concreto, havia contratado uma professora particular de Libras, dedicando 1 hora por dia a conversar com a filha. Era um compromisso inegociável em sua agenda lotada, um espaço sagrado onde pai e filha reconstruíam a ponte que o silêncio havia erguido. A casa da família Almeida, antes um monumento de luxo e formalidade, começou a ser adaptada. Tecnologia acessível foi instalada, facilitando a comunicação e a autonomia de Sofia. Vídeos curtos e cheios de orgulho chegavam ao celular de Maia, enviados pela própria Sofia. Ricardo, com as mãos ainda um pouco desajeitadas, mas com um sorriso genuíno, tentando sinalizar uma frase, ou Sofia,
com os olhos brilhando, mostrando as novas adaptações em seu quarto. A cada vídeo, Maia sentia a confirmação de que sua pequena intervenção havia sido a semente de algo grandioso. Mas a maior surpresa veio 6 meses depois da festa. Uma carta elegante, com o timbre da Fundação Almeida, chegou ao apartamento de Maia. Era um convite formal, com caligrafia impecável, para assistir à primeira palestra pública de Ricardo Almeida. O evento, um congresso nacional sobre inclusão e acessibilidade, prometia reunir grandes nomes da área. O que mais chocou Maia e a fez sorrir com lágrimas nos olhos foi a menção de que a palestra seria feita inteiramente em linguagem de sinais. Naquela noite, o auditório estava lotado. Jornalistas, ativistas, empresários e famílias de pessoas com deficiência auditiva aguardavam ansiosamente. Quando Ricardo Almeida subiu ao palco, não estava sozinho. Sofia, radiante em um vestido azul que parecia o mesmo daquela noite, caminhava ao seu lado, um sorriso que iluminava o ambiente. Seus olhos brilhavam com o orgulho de quem finalmente era ouvida, vista, celebrada. Ricardo, antes o rei das infraestruturas, agora era um homem transformado. Cada gesto de suas mãos era claro, seguro, comovente. Ele falou sobre a importância da inclusão, sobre a beleza da comunicação em todas as suas formas, e sobre como o amor de sua filha havia aberto seus olhos para um mundo que ele, em sua pressa e ambição, havia ignorado. A plateia, inicialmente em silêncio reverente, levantou-se em aplausos estrondosos ao final de sua fala. Sofia, que não ouvia os sons, sentiu o vibrar do chão sob seus pés, a vibração da emoção coletiva que a envolvia. Após o discurso, Sofia correu até Maia, seus braços envolvendo a enfermeira em um abraço apertado. Com as mãos sinalizou: "Obrigada por me ver quando todos me ignoraram." Maia a abraçou de volta, sentindo a energia vibrante da menina. Ela sabia que não havia salvado ninguém. Apenas enxergara o que sempre esteve ali. Uma menina extraordinária, capaz de comunicar mundos inteiros através do silêncio, esperando apenas que alguém se dispusesse a aprender sua língua. Naquela noite, ambas compreenderam algo essencial. Ouvir não é sobre sons, mas sobre presença, sobre a disposição de se conectar. Em um mundo que fala demais e escuta de menos, um simples gesto de empatia foi suficiente para romper o isolamento e reacender o amor entre pai e filha. Às vezes, as conversas mais profundas não precisam de palavras, apenas de olhos atentos e mãos dispostas a traduzir o que o coração já sabe dizer. O que viria a seguir, Maia ainda não sabia, mas sentia que a história de Ricardo e Sofia estava apenas começando a desdobrar suas mais belas e inesperadas reviravoltas. Após o aplauso estrondoso que encerrou a palestra de Ricardo e a euforia daquela noite memorável se dissipou, Maia sentiu um misto de satisfação e um estranho vazio. Sua missão original no evento, o patrocínio para o hospital, havia sido completamente esquecida em meio à revolução silenciosa que testemunhara. No dia seguinte, a rotina do hospital a engoliu novamente, entre prontuários e o choro de crianças, mas a imagem de Sofia e Ricardo, abraçados no palco, permanecia vívida em sua mente. Ela se perguntava o que viria a seguir para eles e para ela mesma. Uma semana depois, um buquê de orquídeas exóticas chegou à recepção do hospital, acompanhado de um cartão simples. "Obrigado por abrir meus olhos. Ricardo Almeida." Maia sorriu, tocada pelo gesto. Era um reconhecimento que valia mais do que qualquer patrocínio. Mas a verdadeira surpresa veio com a ligação de sua diretora, que a convocou para uma reunião urgente. "Senhor Almeida quer falar com você, Maia. Ele está muito impressionado com seu trabalho e com o que você fez por Sofia. Parece que ele tem uma proposta. E não é apenas sobre doações." O coração de Maia acelerou. Uma proposta? Seria sobre o patrocínio, finalmente, ou algo mais? Ao encontrar Ricardo em seu escritório imponente, no topo de um dos arranha-céus mais altos da cidade, a atmosfera era diferente da festa. Ele não era mais o empresário distante, mas um homem que parecia ter encontrado um novo propósito, uma profundidade que antes não existia. "Maia", começou ele com um olhar intenso que a fez sentir-se completamente vista. "O que você fez por Sofia, por nós, é inestimável. Percebi que o mundo está cheio de Sofias e de Ricardos que não sabem como ouvi-las. Minha fundação não pode ser apenas um nome.
Precisa de alguém com sua visão, sua empatia, sua capacidade de ver além do óbvio. Ele fez uma pausa, e Maia sentiu o peso daquele momento, a gravidade de suas palavras. Quero que você lidere a área de projetos sociais da Fundação Almeida, com total autonomia para criar e implementar programas de inclusão. E claro, o hospital terá todo o apoio que precisar, uma parceria sólida e duradoura. Mas preciso de você para ir além, para transformar vidas como transformou a da minha filha, em uma escala que eu, sozinho, jamais conseguiria. A proposta era avassaladora, um convite para mergulhar de cabeça em um universo de possibilidades que ela jamais imaginara. Era uma reviravolta em sua própria vida, um novo caminho que se abria, cheio de desafios e promessas, e a certeza de que seu destino estava prestes a se entrelaçar de forma definitiva com o da família Almeida. Maia levou alguns dias para processar a proposta de Ricardo. Deixar o hospital, o ambiente familiar onde construíra sua carreira e onde sentia que fazia a diferença diariamente, não era uma decisão fácil. Mas a visão de Ricardo, a paixão que ele demonstrava agora pela causa da inclusão e a autonomia que ele oferecia eram tentadoras demais para ignorar. Ela via ali a chance de impactar um número muito maior de vidas, de transformar a empatia em ação, em uma escala que seus plantões no hospital jamais permitiriam. Após longas conversas com sua diretora, que a apoiou incondicionalmente, e com a certeza de que o hospital estaria em boas mãos e com o patrocínio garantido, Maia aceitou o desafio. Sua chegada à Fundação Almeida foi recebida com um misto de curiosidade e ceticismo por parte de alguns funcionários mais antigos, acostumados à burocracia e à filantropia mais tradicional. Mas Ricardo, com sua autoridade inquestionável, deixou claro que a nova direção era para ser seguida. Os primeiros meses foram intensos. Maia mergulhou de cabeça na criação de programas inovadores. Ela idealizou projetos de capacitação para professores em Libras, campanhas de conscientização sobre a importância da inclusão em escolas e empresas e a criação de centros de apoio para famílias de crianças com deficiência auditiva. Sua experiência prática no hospital, aliada à sua sensibilidade, trouxe uma perspectiva humana e realista para a fundação, que antes se focava mais em grandes doações e eventos de gala. Sofia, agora com 13 anos, tornou-se uma espécie de embaixadora informal dos projetos. Ela visitava escolas com Maia, compartilhando sua história e mostrando como a comunicação em Libras podia ser divertida e enriquecedora. Sua presença era um testemunho vivo do impacto da inclusão, e seu sorriso, antes tão contido, agora irradiava confiança. A relação com o pai florescia a cada dia. Ricardo não apenas aprendia Libras, mas também se dedicava a entender o mundo de Sofia, suas paixões, seus medos e seus sonhos. As conversas diárias se tornaram um ritual sagrado, e a comunicação entre eles fluía com uma naturalidade que parecia impossível há tão pouco tempo. Em uma tarde, enquanto revisavam os planos para um novo centro de apoio, Ricardo olhou para Maia com uma expressão pensativa. Sabe, Maia, antes de você eu achava que estava fazendo o certo. Doava dinheiro, participava de eventos, mas nunca me conectei de verdade. Você me mostrou que a verdadeira filantropia começa em casa, no coração. Maia sorriu, sentindo a sinceridade em suas palavras. Apenas ajudei a acender uma luz que já estava aí, Ricardo. Sofia é a prova viva disso. A fundação começou a ganhar destaque nacional, não apenas pela fortuna de Ricardo, mas pela seriedade e inovação de seus projetos. Maia, antes uma enfermeira discreta, via-se agora em reuniões com ministros e grandes empresários, defendendo a causa da inclusão com a mesma paixão com que cuidava de seus pacientes. A vida havia lhe dado uma reviravolta inesperada e ela estava pronta para abraçar cada novo desafio que surgisse, sabendo que, ao seu lado, tinha uma família que, de uma forma ou de outra, havia encontrado nela um elo perdido. O sucesso da Fundação Almeida, sob a liderança de Maia, não passou despercebido. A mídia, antes focada apenas nos negócios de Ricardo, agora voltava seus holofotes para as iniciativas sociais, elogiando a transformação do empresário e a visão da nova diretora. Maia, que sempre preferiu os bastidores, viu-se por vezes em entrevistas e reportagens, sempre direcionando o crédito para a equipe e, principalmente, para a inspiração que Sofia representava.
A menina, por sua vez, florescia. Sua paixão por astronomia, antes um segredo guardado, agora era compartilhada abertamente. Ricardo, em um gesto de apoio, mandou instalar um telescópio de última geração no jardim da mansão, e as noites de observação se tornaram um programa regular para pai e filha. Sofia também começou a fazer aulas de equitação, descobrindo uma nova forma de comunicação e conexão com os animais, reforçando seu sonho de ser veterinária. A casa, antes silenciosa e formal, agora era preenchida por risadas, por sinais animados e pela energia de uma família que se redescobria. No entanto, nem tudo era um mar de rosas. A ascensão meteórica de Maia na fundação e a mudança de foco de Ricardo para a filantropia começaram a gerar burburinhos e, em alguns casos, ressentimento. Alguns membros da antiga guarda da empresa de Ricardo, acostumados com o empresário focado apenas em lucros, viam as novas prioridades como uma distração, um desvio de rota que poderia comprometer os negócios. Entre eles, destacava-se Otávio, o vice-presidente executivo, um homem ambicioso e calculista, que sempre se considerou o braço direito de Ricardo e o herdeiro natural de seu império. Otávio observava Maia com uma desconfiança crescente. Para ele, a enfermeira era uma intrusa, uma idealista que estava amolecendo Ricardo e desviando recursos que poderiam ser investidos em projetos mais rentáveis. Ele não entendia a linguagem da empatia, apenas a dos números. Começou a espalhar boatos sutis, questionando a experiência de Maia em gestão e a viabilidade financeira dos projetos sociais. Uma enfermeira à frente de uma fundação multimilionária? Onde já se viu? E murmurava ele em reuniões informais, plantando sementes de dúvida. Maia, embora focada em seu trabalho, sentia a atmosfera pesada em alguns corredores da empresa. Ela percebia os olhares, os sussurros, mas tentava ignorar, concentrando-se em seus objetivos. Ricardo, por sua vez, estava tão imerso em sua nova paixão pela inclusão e na reconexão com Sofia que demorou a perceber a teia de intrigas que Otávio começava a tecer. Ele confiava em Otávio há anos, considerava-o quase um irmão, e a ideia de que ele pudesse estar agindo contra seus interesses era impensável. Em uma reunião de conselho, Otávio tentou minar um dos projetos mais ambiciosos de Maia, um programa de bolsas de estudo para jovens surdos em universidades. Ele apresentou dados financeiros manipulados, argumentando que o custo era exorbitante e que a fundação deveria focar em iniciativas de menor impacto, mas com retorno mais rápido. Maia, preparada, refutou cada argumento com dados sólidos e histórias de sucesso de outros programas. Ricardo, que havia estudado o projeto a fundo com Sofia, defendeu Maia com veemência, deixando Otávio visivelmente irritado. A tensão no ar era palpável. Era claro que a presença de Maia não era apenas uma mudança na fundação, mas uma ameaça ao status quo e, para Otávio, uma barreira em seu caminho para o poder. A batalha, silenciosa até então, estava prestes a se tornar mais explícita. Apesar da vitória de Maia na reunião do conselho, a semente da discórdia plantada por Otávio continuava a germinar. Ele não era de desistir facilmente. Sua ambição era um fogo que ardia sob a superfície polida de sua persona corporativa, e a ascensão de Maia, aliada à crescente dedicação de Ricardo à fundação, era um obstáculo que ele estava determinado a remover. Otávio começou a agir de forma mais sutil, mas não menos perigosa. Ele passou a monitorar de perto os gastos da fundação, buscando qualquer deslize, qualquer irregularidade, por menor que fosse, para usar contra Maia. Paralelamente, ele intensificou sua aproximação com os outros diretores da empresa, aqueles que compartilhavam de sua visão mais pragmática e menos idealista. Em almoços e jantares de negócios, ele tecia comentários sobre a distração de Ricardo, sobre como a fundação estava consumindo tempo e recursos que deveriam ser dedicados aos negócios principais. Ele pintava um cenário de instabilidade, insinuando que a liderança de Ricardo estava se tornando suave demais e que a empresa precisava de um pulso firme para manter sua posição no mercado. Maia, por sua vez, sentia a pressão. Embora Ricardo a apoiasse incondicionalmente, a atmosfera na empresa estava ficando tensa. Ela se dedicava ainda mais ao trabalho, garantindo que cada projeto fosse impecável, cada relatório financeiro transparente. Não queria dar a Otávio qualquer munição,
Sofia, com sua sensibilidade aguçada, percebia a mudança no humor da casa. Embora Ricardo tentasse protegê-la das intrigas, a tensão entre ele e Otávio era perceptível, mesmo para quem não ouvia as palavras. Um dia, Sofia encontrou Maia no jardim observando as estrelas com seu telescópio. Com as mãos ela sinalizou: "Meu pai está preocupado. Ele não fala, mas eu sinto. É por causa do Otávio." Maia hesitou, sem saber o quanto deveria revelar à menina, mas a sinceridade nos olhos de Sofia a fez ser honesta. "Sim, Sofia. Otávio não concorda com algumas coisas que estamos fazendo na fundação. Ele acha que seu pai deveria focar mais nos negócios." Sofia franziu a testa pensativa. "Mas o que estamos fazendo é importante, não é?" Maia assentiu segurando a mão da menina. "É muito importante, Sofia, e seu pai sabe disso. Não se preocupe, vamos continuar lutando por isso." A conversa com Sofia reforçou a determinação de Maia. Ela não estava apenas defendendo seu trabalho, mas o legado que Ricardo estava construindo e o futuro de inclusão que Sofia representava. Enquanto isso, Otávio preparava seu próximo movimento. Ele havia descoberto uma antiga cláusula no Estatuto da empresa que permitia aos acionistas majoritários convocar uma votação para reavaliar a gestão do CEO, em caso de desvio significativo de foco ou prejuízo aos interesses da companhia. Ele sabia que Ricardo detinha a maioria das ações, mas também sabia que havia outros acionistas importantes que poderiam ser influenciados. Seu plano era simples: criar um cenário de crise real ou fabricado que justificasse a convocação dessa votação e então apresentar-se como a única alternativa capaz de salvar a empresa. A reviravolta estava no ar, e a calmaria antes da tempestade era quase palpável. Otávio, com sua mente estratégica e fria, começou a executar seu plano. Ele não atacaria diretamente a fundação, mas sim os negócios principais de Ricardo, criando uma crise que pudesse ser atribuída à distração do CEO. Nos bastidores, ele começou a manipular informações financeiras, atrasar projetos importantes e sabotar negociações cruciais. Tudo de forma sutil, para que a culpa não recaísse diretamente sobre ele. O objetivo era gerar uma série de pequenos problemas que, somados, criariam a percepção de uma gestão falha. Os primeiros sinais começaram a aparecer. Relatórios de desempenho de alguns setores da empresa, antes impecáveis, mostravam uma queda inesperada. Projetos de infraestrutura que deveriam estar avançados enfrentavam atrasos inexplicáveis. Ricardo, que antes confiava cegamente em Otávio para a gestão diária, começou a sentir um desconforto crescente. Ele passava mais tempo no escritório, tentando entender o que estava acontecendo. Mas as explicações de Otávio eram sempre convincentes, atribuindo os problemas a fatores externos ou a falhas de equipes menores. Maia, embora focada em seus projetos sociais, percebia a atenção de Ricardo. Ele estava mais distante, mais preocupado, e as noites de observação de estrelas com Sofia se tornaram menos frequentes. Sofia, com sua percepção aguçada, sentia a mudança no pai. Ela tentava se comunicar, perguntar o que estava acontecendo, mas Ricardo, querendo protegê-la, minimizava os problemas, dizendo que eram apenas coisas de trabalho. A situação atingiu um ponto crítico quando um grande contrato de infraestrutura, vital para a empresa, foi perdido para um concorrente. A notícia abalou o mercado e fez as ações da empresa despencarem. A imprensa, sempre atenta, começou a questionar a liderança de Ricardo, especulando sobre seu novo foco na filantropia e o impacto nos negócios. Otávio, com um ar de falsa preocupação, foi o primeiro a se apresentar a Ricardo, sugerindo que talvez fosse hora de reavaliar as prioridades. "Ricardo, com todo o respeito, a empresa está em risco", disse Otávio em um tom sério, mas com um brilho de satisfação nos olhos. "Os acionistas estão inquietos. Precisamos de uma liderança forte e focada. Talvez seja o momento de você se afastar um pouco da gestão diária e se dedicar mais à fundação, deixando que eu cuide dos negócios. É para o bem da empresa, do seu legado." Ricardo sentiu um frio na espinha. As palavras de Otávio, embora parecessem bem intencionadas, soavam como uma ameaça velada. Ele sabia que Otávio estava se posicionando para assumir o controle. A ideia de se afastar da empresa que construíra com tanto suor era dolorosa,
mas a pressão era imensa. Ele se sentia encurralado, dividido entre a paixão pela inclusão e a responsabilidade por seu império. Naquela noite, Ricardo procurou Maia. Contou-lhe sobre a perda do contrato, a queda das ações e a conversa com Otávio. Eu não sei o que fazer, Maia. Sinto que estou perdendo o controle. E o pior é que Otávio parece ter razão. Talvez eu tenha me distraído demais. Maia ouviu com atenção, sentindo a angústia do empresário. Ela sabia que Otávio estava por trás de tudo, mas não tinha provas. Ricardo, não se culpe. Isso não é sua culpa. Algo está errado. Otávio está agindo de forma estranha há meses. Precisamos investigar. A reviravolta estava completa. Ricardo, antes o mentor de Maia, agora buscava seu conselho. E a batalha pelo controle da empresa e pelo futuro da fundação estava prestes a se intensificar. A sugestão de Maia de investigar Otávio acendeu uma faísca na mente de Ricardo. A lealdade cega que ele sentia pelo vice-presidente começou a ser corroída pela dúvida. Ele sabia que Otávio era ambicioso, mas nunca imaginou que ele pudesse agir de forma tão traiçoeira. A ideia de que alguém tão próximo pudesse estar sabotando sua própria empresa era um golpe duro, mas a intuição de Maia, aliada aos fatos recentes, era difícil de ignorar. PD. Mas como, Maia? Otávio tem acesso a tudo. Ele é o vice-presidente. Ricardo questionou, a voz carregada de frustração. Maia pensou por um momento. Precisamos de alguém de confiança. Alguém que possa investigar sem levantar suspeitas. Alguém de fora, mas que entenda o funcionamento de uma grande corporação. Ela tinha uma ideia, um nome que lhe veio à mente. Conheço uma pessoa. Um ex-colega de faculdade que se tornou um investigador particular. Ele é discreto e muito competente. Ricardo concordou, sentindo um fio de esperança. A partir daquele momento, a investigação de Otávio se tornou uma operação secreta, conduzida nas sombras, enquanto Ricardo mantinha a fachada de um CEO preocupado, mas ainda no controle. Ele começou a observar Otávio com um olhar diferente, notando pequenas inconsistências, gestos nervosos, a forma como ele desviava o olhar quando questionado sobre detalhes específicos dos projetos. Enquanto isso, Maia contatou seu amigo, um homem chamado Daniel, um ex-policial que havia se reinventado como investigador particular. Daniel era conhecido por sua perspicácia e sua habilidade de desvendar os mais complexos quebra-cabeças corporativos. Ele aceitou o caso com a discrição necessária, prometendo manter Ricardo e Maia informados apenas através de canais seguros. Os dias que se seguiram foram de tensão crescente. Ricardo tentava manter a calma, mas a pressão dos acionistas e da mídia era implacável. Otávio, por sua vez, parecia mais confiante a cada dia, como se sentisse a vitória próxima. Ele continuava a plantar dúvidas, a sugerir soluções que o colocariam em uma posição de maior poder e a pressionar Ricardo para que tomasse uma decisão sobre seu futuro na empresa. Sofia, alheia à complexidade das intrigas corporativas, mais sensível à angústia do pai, tentava animá-lo. Ela o convidava para as sessões de observação de estrelas, mostrava-lhe os avanços em suas aulas de equitação e o ensinava novas palavras em Libras. Em um desses momentos, enquanto sinalizava para o pai sobre a beleza de uma constelação, ela percebeu a distração em seus olhos. Pai, você está triste. O que está acontecendo? Sinalizou ela, com uma preocupação genuína. Ricardo, tocado pela sensibilidade da filha, decidiu ser mais aberto. Ele explicou em Libras sobre os problemas na empresa, sobre a desconfiança em Otávio e sobre a investigação. Ele não queria assustá-la, mas sentia que ela merecia a verdade. Sofia ouviu com atenção, seus olhos grandes fixos nos sinais do pai. Quando ele terminou, ela o abraçou com força. Vamos conseguir, pai, juntos. Aquele abraço, aquela demonstração de confiança inabalável, deu a Ricardo a força que ele precisava para continuar a luta. Ele sabia que não estava sozinho. Maia e Sofia eram seu porto seguro, e a verdade, ele esperava, estava prestes a vir à tona. Daniel, o investigador particular, começou seu trabalho de forma metódica e discreta. Ele não era um homem de grandes espetáculos, mas de detalhes minuciosos. Sua primeira abordagem foi analisar os registros financeiros e os fluxos de comunicação internos da empresa, buscando padrões, anomalias, qualquer rastro digital que pudesse levar a Otávio.
Ele sabia que, em grandes corporações, a sabotagem raramente era feita com um único golpe, mas sim com uma série de pequenas ações coordenadas. Enquanto Daniel trabalhava nas sombras, a pressão sobre Ricardo aumentava. Otávio, sentindo que o cerco estava se fechando, mas sem saber da investigação, intensificou sua campanha. Ele convocou reuniões com acionistas minoritários, apresentando-lhes projeções financeiras pessimistas e sugerindo que a única forma de proteger seus investimentos era uma mudança na liderança. A ideia de uma votação para destituir Ricardo começou a ganhar força nos corredores da empresa. Maia, por sua vez, tentava manter a normalidade na fundação, mas a tensão era palpável. Ela se preocupava com Ricardo, com a forma como ele estava sendo afetado pelo estresse. Em uma tarde, enquanto trabalhava em seu escritório, recebeu uma ligação de Daniel. A voz dele era calma, mas havia uma urgência em seu tom. Maia, encontrei algo. Não é uma prova definitiva ainda, mas é um padrão. Otávio tem feito transferências de fundos para uma série de empresas de fachada, todas ligadas a um mesmo grupo de investidores. E o mais interessante é que essas empresas têm se beneficiado diretamente dos problemas que a Almeida S.A. tem enfrentado. A revelação atingiu Maia como um choque. Otávio não estava apenas sabotando a empresa. Ele estava lucrando com isso. Era um esquema de desvio de recursos e manipulação de mercado, muito mais complexo e perverso do que ela imaginava. Ela agradeceu a Daniel e imediatamente ligou para Ricardo, pedindo para encontrá-lo com urgência. Ricardo, ao ouvir as descobertas de Daniel, sentiu uma mistura de raiva e incredulidade. A traição de Otávio era ainda mais profunda do que ele pensava. Ele estava me roubando, Maia. Roubando a empresa que eu construí, disse Ricardo, a voz embargada, e usando a minha própria distração como desculpa. A dor da traição era quase insuportável, mas a raiva acendeu nele uma nova determinação. Ele não permitiria que Otávio destruísse seu legado. Precisamos de mais provas, Ricardo, disse Maia. Daniel está no caminho certo, mas precisamos de algo irrefutável para apresentarmos aos acionistas e à justiça. Ricardo concordou. Ele sabia que a batalha seria difícil, mas agora tinha um alvo claro. A ingenuidade havia dado lugar à cautela, e a confiança cega, à desconfiança justificada. Naquela noite, Ricardo sentou-se com Sofia. Ele não escondeu a gravidade da situação, explicando em libras sobre a traição de Otávio e a luta que estava por vir. Sofia, com a maturidade que a vida lhe impusera, ouviu com seriedade. Pai, você é forte. Você vai conseguir, sinalizou ela, seus olhos cheios de apoio. Aquele momento de vulnerabilidade e conexão com a filha reforçou a convicção de Ricardo. Ele lutaria não apenas pela empresa, mas pela justiça, pelo futuro da fundação e, acima de tudo, pela confiança de Sofia. A próxima reviravolta estava prestes a expor a verdadeira face de Otávio e a testar os limites da lealdade e da justiça. Com as informações preliminares de Daniel, Ricardo e Maia traçaram um plano. Eles precisavam de provas concretas, documentos, e-mails, registros de comunicação que ligassem Otávio diretamente às empresas de fachada e às operações de sabotagem. Daniel intensificou sua investigação, focando nos detalhes que Maia havia destacado. Ele sabia que Otávio, por mais astuto que fosse, teria deixado rastros. Enquanto a investigação avançava, Ricardo manteve a calma aparente, mas por dentro fervilhava. Ele continuou a se reunir com Otávio, ouvindo suas sugestões e observando cada movimento, cada palavra. Era um jogo perigoso de gato e rato, onde a menor falha poderia custar-lhe tudo. Otávio, por sua vez, sentindo-se cada vez mais no controle, começou a se tornar mais audacioso em suas ações, acreditando que Ricardo estava enfraquecido e distraído demais para perceber. Maia, além de gerenciar a fundação, atuava como elo de comunicação entre Ricardo e Daniel, garantindo que as informações fluíssem de forma segura e discreta. Ela também se dedicava a manter Sofia protegida da tensão crescente, embora a menina, com sua sensibilidade, percebesse a gravidade da situação. Sofia, em um de seus momentos de observação de estrelas com o pai, sinalizou. Pai, o Otávio está mentindo. Eu sinto. Ricardo a abraçou agradecido pela intuição da filha, que confirmava suas próprias suspeitas. 2 semanas depois,
Daniel ligou novamente para Maia. Desta vez sua voz estava mais firme, com um tom de vitória contida. Maia, consegui. Tenho os e-mails, os registros de transações e até gravações de conversas, onde Otávio discute os detalhes do esquema com seus cúmplices. Ele estava desviando fundos através de contratos superfaturados com as empresas de fachada e manipulando o mercado para que as ações da Almeida S.A. caíssem, permitindo que ele e seus parceiros comprassem a baixo custo. A revelação era devastadora. Otávio não era apenas um traidor, mas um criminoso. Ricardo, ao receber as provas, sentiu um misto de alívio e uma profunda tristeza pela quebra de confiança. A raiva deu lugar a uma determinação fria e calculista. Ele não apenas demitiria Otávio, mas o faria responder por seus crimes. O plano de Ricardo era convocar uma reunião extraordinária do Conselho de Administração, com a presença de todos os acionistas majoritários. Ele não daria a Otávio a chance de se defender ou de manipular a situação. A apresentação das provas seria um golpe rápido e decisivo. Maia, ao lado de Ricardo, sentia a adrenalina. A justiça estava prestes a ser feita, mas ela sabia que a exposição do escândalo traria consequências para a imagem da empresa e, por extensão, para a fundação. No dia da reunião, a tensão era palpável. Otávio, confiante, chegou com um sorriso presunçoso, sem imaginar o que o esperava. Ricardo, com uma postura séria e inabalável, abriu a reunião, não com a pauta esperada, mas com a apresentação das provas coletadas por Daniel. As imagens dos e-mails, os registros das transações, as gravações de áudio, tudo foi exibido em um telão chocando os presentes. O sorriso de Otávio desapareceu, substituído por um pavor crescente. A reviravolta final estava em curso, e a queda do vice-presidente seria tão espetacular quanto sua ascensão. O silêncio que se seguiu à apresentação das provas era mais ensurdecedor do que qualquer grito. Os acionistas, antes inquietos e divididos, agora olhavam para Otávio com uma mistura de choque e repulsa. O sorriso presunçoso do vice-presidente havia se desfeito, dando lugar a um rosto pálido e suado, seus olhos fixos no telão como se não pudesse acreditar no que via. Ele tentou balbuciar uma defesa, algo sobre montagem e conspiração, mas suas palavras se perderam na indignação geral. Ricardo, com uma voz firme e inabalável, concluiu a apresentação, detalhando o esquema de desvio de fundos e manipulação de mercado. Ele não demonstrou raiva, apenas uma profunda decepção. Otávio não apenas traiu minha confiança e a confiança desta empresa, mas também colocou em risco o futuro de centenas de famílias que dependem de nós. As provas são irrefutáveis. A votação foi unânime. Otávio foi demitido sumariamente, e um processo legal foi imediatamente iniciado contra ele e seus cúmplices. A segurança o escoltou para fora da sala, sob os olhares de desprezo dos que antes o respeitavam. A queda do vice-presidente foi rápida e humilhante. Um espetáculo que marcou o fim de uma era de traição e o início de uma nova fase para a Almeida S.A. A notícia do escândalo explodiu na mídia. As manchetes estampavam a história da traição de Otávio e a coragem de Ricardo em expor a verdade. Embora a imagem da empresa tenha sido arranhada inicialmente, a transparência e a rapidez com que Ricardo agiu para corrigir a situação foram elogiadas. A confiança dos investidores começou a ser restaurada e as ações da empresa, após um breve período de turbulência, iniciaram uma lenta recuperação. Maia, ao lado de Ricardo, foi fundamental nesse processo. Ela ajudou a gerenciar a crise de imagem, focando na integridade da fundação e nos valores que Ricardo agora representava. A história de Sofia, a inspiração por trás da transformação de Ricardo, foi contada com mais detalhes, mostrando que, mesmo em meio à corrupção, havia um propósito maior. Sofia, embora protegida dos detalhes mais sórdidos do escândalo, compreendeu a gravidade da situação. Ela viu a tristeza nos olhos do pai, mas também a sua força. Em um momento de intimidade, ela sinalizou para Ricardo: "Pai, você foi muito corajoso. Eu tenho orgulho de você." As palavras silenciosas da filha foram um bálsamo para a alma de Ricardo, reafirmando que a luta valeu a pena. Com Otávio fora do caminho, Ricardo pôde se dedicar totalmente à reestruturação da empresa e ao fortalecimento da fundação. Ele nomeou um novo vice-presidente,
um profissional íntegro e competente, que compartilhava de sua visão de negócios e responsabilidade social. A fundação, sob a liderança de Maia, continuou a crescer, expandindo seus programas e alcançando mais comunidades. Aquele período de crise, embora doloroso, serviu para solidificar a relação entre Ricardo e Maia. Eles haviam enfrentado uma tempestade juntos, e a parceria profissional se aprofundava em uma amizade baseada em respeito mútuo e admiração. Ricardo, antes um homem isolado em sua torre de poder, agora tinha em Maia uma aliada inestimável, uma confidente e uma amiga. A vida, mais uma vez, mostrava suas reviravoltas, transformando a adversidade em um catalisador para novos e inesperados laços. A poeira do escândalo de Otávio demorou a baixar completamente, mas a Almeida S.A. emergiu mais forte e com uma reputação renovada, graças à transparência e à liderança firme de Ricardo. A fundação, por sua vez, prosperava sob a batuta de Maia, tornando-se um modelo de inclusão e responsabilidade social. A parceria entre Ricardo e Maia, antes profissional, havia se transformado em uma amizade sólida, alicerçada na confiança e em valores compartilhados. Eles passavam horas discutindo projetos, estratégias e, por vezes, a vida, em um escritório que se tornara um refúgio de ideias e cumplicidade. Sofia, agora com 14 anos, era uma adolescente vibrante e cheia de vida. Sua paixão por animais havia se aprofundado, e ela passava os fins de semana como voluntária em um abrigo local, aprendendo sobre cuidados veterinários e a linguagem silenciosa dos bichos. Sua comunicação em Libras era fluida e expressiva, e ela se tornara uma defensora apaixonada da causa da inclusão, participando ativamente dos eventos da Fundação. A relação com o pai era um espelho da transformação de Ricardo, cheia de carinho, compreensão e uma comunicação que transcendia as palavras. Em meio a essa nova fase de estabilidade e crescimento, um novo personagem começou a surgir na órbita de Maia. Era Gabriel, o novo vice-presidente da Almeida S.A., escolhido a dedo por Ricardo após a saída de Otávio. Gabriel era um homem charmoso, com um sorriso fácil e uma inteligência aguçada. Ele havia sido trazido para reestruturar a área financeira da empresa e, desde o primeiro momento, demonstrou grande admiração pelo trabalho de Maia na fundação. Os encontros entre Maia e Gabriel eram inicialmente profissionais, em reuniões conjuntas com Ricardo para alinhar as estratégias da empresa e da fundação. No entanto, Gabriel começou a estender esses encontros, convidando Maia para almoços de trabalho que se transformavam em conversas mais pessoais sobre suas vidas, seus sonhos e suas paixões. Ele era um ouvinte atento, e sua presença trazia uma leveza e um humor que Maia não percebia que sentia falta. Maia, que havia dedicado sua vida à carreira e à causa da inclusão, não tinha tempo para romances. Sua última relação havia terminado anos atrás, e ela se acostumara à solidão, preenchendo-a com o trabalho e a amizade com Ricardo e Sofia. Mas Gabriel era diferente. Ele não a via apenas como a diretora da fundação, mas como uma mulher interessante, inteligente e bonita. Seus olhares, seus gestos sutis, começaram a despertar em Maia sentimentos que ela pensava estarem adormecidos. Ricardo, com sua perspicácia aguçada, percebeu a aproximação entre Maia e Gabriel. Ele observava os dois com um misto de satisfação e uma pontada de algo que ele não conseguia identificar. Havia um carinho e uma admiração crescentes de Ricardo por Maia, que ia além da amizade. Ele a via como a mulher que havia resgatado sua família, que havia lhe mostrado um novo propósito. A ideia de que ela pudesse se envolver com outro homem, embora natural, causava-lhe um estranho desconforto. Em uma tarde, enquanto tomavam café, Ricardo comentou com um sorriso forçado: "Gabriel parece estar bastante interessado nos projetos da fundação, não é, Maia?" Maia corou levemente, percebendo a insinuação. "Sim, ele é muito engajado. E um ótimo profissional." Ricardo assentiu, mas seus olhos revelavam uma pontada de melancolia. A dinâmica entre os três estava prestes a se tornar mais complexa, com a chegada de um novo elemento que prometia trazer reviravoltas não apenas profissionais, mas também sentimentais. O coração de Maia, antes tão focado em sua missão, começava a ser desafiado por um novo e inesperado sentimento. A presença de Gabriel na vida de Maia tornou-se cada vez mais constante.
Os almoços de trabalho evoluíram para jantares casuais, e as conversas sobre a fundação e a empresa deram lugar a trocas de ideias sobre livros, filmes e viagens. Gabriel era um homem que sabia como fazer Maya rir, e sua inteligência e sensibilidade a atraíam de uma forma que ela não sentia há muito tempo. Ele a via, não apenas como a diretora competente, mas como a mulher por trás do título, com seus próprios sonhos e vulnerabilidades. Maya se permitiu desfrutar dessa nova companhia. Ela se pegava pensando em Gabriel fora do horário de trabalho, antecipando seus encontros e suas conversas. A leveza que ele trazia para sua vida era um contraponto bem-vindo à seriedade de suas responsabilidades. Ela sentia que estava redescobrindo uma parte de si mesma que havia sido negligenciada por anos. Ricardo, por sua vez, observava a aproximação dos dois com uma mistura de sentimentos conflitantes. Ele via a felicidade de Maya, o brilho em seus olhos quando falava de Gabriel, e isso o deixava genuinamente feliz por ela. No entanto, uma pontada de ciúme, um sentimento que ele não esperava, começou a se instalar em seu peito. Ele havia se acostumado à presença constante de Maya em sua vida, à sua cumplicidade, a forma como ela o entendia sem precisar de muitas palavras. A ideia de que ela pudesse estar construindo uma intimidade semelhante com outro homem o incomodava mais do que ele gostaria de admitir. Sofia, com sua percepção aguçada, também notou a mudança. Ela gostava de Gabriel, que sempre a tratava com carinho e respeito, e se esforçava para aprender algumas palavras em libras para se comunicar com ela. Mas Sofia também percebia a melancolia sutil nos olhos do pai quando Maya e Gabriel estavam juntos. Em uma tarde, enquanto os três estavam na sala, Gabriel fez Maya rir com uma piada. E Ricardo, que estava lendo um jornal, levantou os olhos e observou a cena com uma expressão pensativa. Sofia, sentada ao lado do pai, tocou sua mão e sinalizou. "Pai, você está triste?" Ricardo forçou um sorriso e balançou a cabeça. Mas Sofia sabia que ele não estava sendo totalmente honesto. A amizade entre Ricardo e Maya continuava forte, mas havia uma nova camada de complexidade. As conversas sobre a fundação e a empresa eram as mesmas, mas os momentos de intimidade, as trocas de olhares, pareciam ter um peso diferente. Ricardo se pegava buscando a atenção de Maya, prolongando as reuniões, inventando desculpas para passar mais tempo com ela. Ele se questionava sobre seus próprios sentimentos, sobre o que Maya realmente significava para ele. Seria apenas gratidão e amizade, ou algo mais profundo que ele havia reprimido por tanto tempo? Em um jantar de gala da fundação, onde Maya e Gabriel foram como um casal, Ricardo os observou de longe. Ele viu a forma como Gabriel segurava a mão de Maya, a maneira como seus olhos se encontravam, e sentiu um aperto no peito. Naquele momento, ele percebeu que seus sentimentos por Maya iam muito além da gratidão. Ele estava apaixonado por ela. A revelação o atingiu com a força de um raio, e ele soube que precisava confrontar seus próprios sentimentos, e talvez o futuro que ele havia imaginado para si mesmo. A história de amor, que parecia estar se desenrolando entre Maya e Gabriel, estava prestes a ganhar um novo e inesperado triângulo. A revelação de seus próprios sentimentos por Maya atingiu Ricardo com uma força avassaladora. Ele, o homem de negócios pragmático, acostumado a ter controle sobre tudo, viu-se em um turbilhão emocional. A paixão por Maya, antes velada sob a gratidão e a amizade, agora se manifestava com uma clareza dolorosa, especialmente ao vê-la ao lado de Gabriel. Ele se sentia um estranho em sua própria vida, observando de longe a felicidade que ele desejava para si. Nos dias que se seguiram ao jantar de gala, Ricardo tentou reprimir esses sentimentos, convencendo-se de que era apenas um apego à mulher que havia transformado sua vida. Mas cada sorriso de Maya para Gabriel, cada toque casual, cada risada compartilhada entre eles, era uma facada em seu coração. Ele se tornou mais introspectivo, mais distante, e sua concentração nos negócios e na fundação começou a vacilar. Maya, por sua vez, estava em um período de redescoberta. A relação com Gabriel florescia, trazendo-lhe uma alegria e uma leveza que ela não experimentava há anos. Ele era atencioso, divertido e a fazia sentir-se valorizada. Ela se permitia sonhar com um futuro ao lado dele, um futuro que incluía a paixão por seu trabalho, mas também a companhia de um homem que a amava. No entanto, ela notava a mudança em Ricardo.
Ele estava mais calado. Seus olhos carregavam uma melancolia que ela não conseguia decifrar. Ela se preocupava com ele, mas atribuía sua mudança ao estresse dos negócios e à recente crise com Otávio. Sofia, a observadora silenciosa, era a única que parecia entender a complexidade da situação. Ela via o brilho nos olhos de Maia quando Gabriel estava por perto, mas também a tristeza velada no olhar do pai. Ela amava Maia como uma irmã mais velha, e Gabriel era um amigo divertido, mas a felicidade do pai era sua prioridade. Em uma tarde, enquanto Ricardo estava distraído, Sofia sinalizou para ele: "Pai, você gosta da Maia, não gosta?" A pergunta direta de Sofia pegou Ricardo de surpresa. Ele hesitou, sem saber como responder à filha. Ele não queria confessar seus sentimentos, especialmente sabendo que Maia estava se envolvendo com Gabriel. Mas a sinceridade nos olhos de Sofia o desarmou. Ele assentiu lentamente, um suspiro escapando de seus lábios. "Sim, Sofia, eu gosto muito da Maia." Sofia sorriu, um sorriso de compreensão e carinho. "Eu sei, pai. E ela também gosta de você. Mas Gabriel..." Ela fez uma pausa, sinalizando com uma expressão de dúvida. A conversa com Sofia, embora breve, foi um divisor de águas para Ricardo. A confirmação de seus sentimentos, vinda da própria filha, deu-lhe a coragem que ele precisava. Ele não podia mais ignorar o que sentia. Ele precisava ser honesto consigo mesmo, e talvez com Maia. Mas como? Como competir com Gabriel, que já havia conquistado o coração de Maia? Em uma tarde, Ricardo convidou Maia para um café em seu escritório. A conversa começou sobre os projetos da fundação, mas Ricardo, com o coração batendo forte, desviou o assunto. "Maia, preciso te dizer algo. Algo que tenho guardado há muito tempo." Maia o olhou curiosa, sentindo a seriedade em seu tom. Ricardo respirou fundo, reunindo toda a sua coragem. Eu me apaixonei por você. Maia, desde aquela noite no Hotel Imperial você mudou minha vida. A vida da Sofia. E eu percebi que meus sentimentos por você vão muito além da gratidão e da amizade. A confissão de Ricardo pegou Maia completamente de surpresa. Ela o olhou chocada, sem saber o que dizer. A revelação pairava no ar, mudando para sempre a dinâmica entre eles. O triângulo amoroso estava formado, e o futuro de Maia, Ricardo e Gabriel estava prestes a se desenrolar em um emaranhado de emoções e escolhas difíceis. A confissão de Ricardo deixou Maia em um estado de choque. Ela o olhou, seus olhos arregalados tentando processar as palavras que acabara de ouvir. Ricardo, o empresário reservado e imponente, o homem que ela via como um amigo e mentor, estava apaixonado por ela. A revelação pairava no ar, densa e inesperada, alterando para sempre a paisagem de sua relação. "Ricardo, eu não sei o que dizer", Maia balbuciou, sentindo o rosto corar. Uma mistura de surpresa, confusão e uma pontada de algo que ela não conseguia identificar a invadiu. Ela nunca havia imaginado Ricardo sob essa luz. Sua mente correu para Gabriel, para a leveza e a alegria que ele havia trazido para sua vida. Ricardo, vendo a confusão nos olhos de Maia, sentiu um aperto no peito. Ele sabia que era um risco, mas não podia mais guardar aquilo. "Eu sei que é inesperado, Maia, e sei que você está com Gabriel, mas eu precisava que você soubesse. Não espero nada em troca, apenas que você entenda a profundidade do que sinto." Sua voz era carregada de uma vulnerabilidade que Maia nunca havia presenciado. Maia passou os dias seguintes em um turbilhão de emoções. A confissão de Ricardo a fez reavaliar tudo. Ela gostava de Gabriel, sim, e a relação deles estava se aprofundando, mas a amizade com Ricardo, a cumplicidade, a forma como eles haviam enfrentado desafios juntos, tinha uma profundidade única. Ela se lembrava de como ele a havia apoiado, de como ele havia mudado por Sofia, de como ele a via e a valorizava. Ela conversou com Gabriel, explicando a situação de forma delicada, sem revelar a confissão de Ricardo, mas expressando sua necessidade de um tempo para refletir. Gabriel, embora desapontado, foi compreensivo. Ele percebeu que havia algo mais na relação de Maia com Ricardo do que uma simples amizade profissional. Sofia, a pequena observadora, percebeu a tensão entre os adultos. Ela via Maia pensativa, Ricardo distante e Gabriel com um ar de tristeza. Em uma tarde, ela encontrou Maia sozinha no jardim, olhando para o céu. Sofia se aproximou e com as mãos sinalizou:
Maia, você gosta do meu pai? A pergunta de Sofia, tão direta e inocente, atingiu Maia em cheio. Ela se ajoelhou, abraçando a menina. Sofia, seu pai é uma pessoa muito especial para mim. Ele mudou minha vida. Sofia sorriu, um sorriso de quem já sabia a resposta. Eu sei, ele também te ama muito. As palavras de Sofia ressoaram na mente de Maia. Ela percebeu que, embora Gabriel a fizesse feliz, a conexão com Ricardo era de uma natureza diferente, mais profunda, mais enraizada. Era uma conexão que havia sido forjada na adversidade, na transformação, na construção de um novo propósito. Ela se lembrou daquela noite no Hotel Imperial, do olhar de Ricardo, quando ele finalmente ouviu Sofia, da forma como ele havia confiado nela para liderar a fundação. Maia sabia que precisava tomar uma decisão. Ela não podia mais ignorar a complexidade de seus sentimentos. Ela amava a leveza e a alegria que Gabriel trazia, mas a profundidade e a história que compartilhava com Ricardo eram inegáveis. O coração de Maia estava dividido, e ela sabia que qualquer escolha traria consequências, não apenas para ela, mas para as pessoas que ela amava. A próxima reviravolta não seria apenas sobre amor, mas sobre o destino de uma família que havia encontrado nela seu elo perdido. A decisão pesava sobre Maia como uma nuvem carregada. Os dias se arrastavam, preenchidos por uma introspecção profunda e conversas silenciosas com seu próprio coração. Ela se viu revisitando cada momento, cada olhar, cada palavra trocada com Ricardo e Gabriel. Com Gabriel havia a novidade, a paixão que reacendia, a promessa de um futuro leve e feliz. Com Ricardo havia a história, a transformação, a cumplicidade forjada na dor e na esperança, e a inegável conexão com Sofia. Ela se lembrava da primeira vez que viu Ricardo, um homem arrogante e distante, e como ele havia se transformado em alguém empático e dedicado. Lembrou-se daquele momento no Hotel Imperial, quando a comunicação com Sofia finalmente se abriu e do papel crucial que ela teve nisso. Ricardo não era apenas um homem apaixonado. Ele era o homem que havia permitido que ela realizasse seu propósito de vida em uma escala muito maior. Ele havia confiado nela, a havia valorizado, e juntos eles haviam construído algo significativo. Em contraste, Gabriel era o sopro de ar fresco, o lembrete de que a vida também podia ser descomplicada e divertida. Ele a fazia sentir-se desejada e admirada de uma forma diferente. Mas em seu coração, Maia sabia que a profundidade da conexão com Ricardo, a forma como eles se entendiam sem precisar de muitas palavras, era algo raro e precioso. Era uma parceria que transcendia o romance, mas que agora se revelava também como um amor. Uma tarde, enquanto observava Sofia brincar com seu cavalo no picadeiro, Maia teve uma clareza repentina. A felicidade de Sofia, a família que elas haviam se tornado, a fundação que era a paixão de sua vida, tudo isso estava intrinsecamente ligado a Ricardo. Não era apenas gratidão. Era um amor que havia crescido silenciosamente, enraizado na admiração, no respeito e na construção de um propósito comum. Ela percebeu que, embora Gabriel fosse um homem maravilhoso, seu coração já havia escolhido. Com a decisão tomada, Maia sabia que precisava ser honesta com ambos. Primeiro, ela procurou Gabriel. Em um café tranquilo, ela explicou com a voz embargada que, embora o admirasse e gostasse muito dele, seus sentimentos por Ricardo eram mais profundos e complexos, enraizados em uma história que os unia de forma inquebrável. Gabriel, embora visivelmente magoado, aceitou a decisão com dignidade. Eu entendo, Maia. Sempre soube que a história de vocês era diferente. Espero que você seja muito feliz. A despedida foi agridoce, mas necessária. Em seguida, Maia foi ao encontro de Ricardo. Ele estava em seu escritório, com uma expressão de ansiedade contida. Ela entrou, e o silêncio preencheu o espaço. Maia se aproximou, pegou as mãos dele e olhou profundamente em seus olhos. Ricardo, eu refleti muito, e percebi que meus sentimentos por você vão muito além da amizade e da gratidão. Eu te amo. As palavras de Maia atingiram Ricardo como um raio de sol após uma longa tempestade. Um sorriso lento e emocionado se espalhou por seu rosto, e ele a puxou para um abraço apertado. Era um abraço de alívio, de alegria e de uma promessa silenciosa de um futuro juntos. Aquele momento selou não apenas um amor,
mas a união de uma família que havia encontrado seu caminho através da adversidade, da empatia e da força de um coração que ousou amar. A jornada de Maia, de enfermeira a diretora de fundação, havia culminado em um amor que prometia ser tão transformador quanto a própria inclusão. O abraço de Ricardo e Maia selou mais do que uma confissão de amor. Selou o início de um novo capítulo, um que eles, em seus corações, talvez já soubessem que estava destinado a acontecer. O alívio e a alegria eram palpáveis, e os sorrisos que se seguiram eram de uma pureza que ambos não sentiam há muito tempo. Não havia pressa, apenas a certeza de que haviam encontrado o caminho um para o outro. Nos dias que se seguiram, a relação entre Ricardo e Maia floresceu com uma naturalidade surpreendente. A cumplicidade que já existia entre eles se aprofundou, ganhando novas nuances de carinho e intimidade. Os olhares se tornaram mais longos, os toques mais significativos, e as conversas, antes focadas em negócios e projetos, agora se abriam para os sonhos e medos mais íntimos. Eles redescobriram a alegria de pequenos gestos, como um café compartilhado pela manhã ou um jantar tranquilo em casa, onde a presença um do outro era suficiente. Sofia foi a primeira a perceber a mudança, e sua reação foi de pura felicidade. Ela já havia intuído os sentimentos do pai e a conexão de Maia, e vê-los juntos, com os olhos brilhando e os sorrisos mais leves, era a realização de um desejo silencioso. Em uma tarde, ela se aproximou de Maia e Ricardo, que estavam sentados no jardim, e sinalizou com um sorriso radiante: "Agora somos uma família de verdade." As palavras silenciosas da menina encheram os corações de Ricardo e Maia de uma emoção indescritível, confirmando que aquele amor não era apenas deles, mas de todos. A notícia do relacionamento de Ricardo e Maia se espalhou discretamente pelos corredores da Almeida S.A. e da Fundação. Para a maioria, era uma confirmação do que muitos já suspeitavam, e a reação foi majoritariamente positiva. A história de Ricardo, de um empresário recluso a um homem transformado pela filha e pelo amor, inspirava. A parceria profissional entre eles, que já era um sucesso, agora ganhava uma dimensão ainda mais forte, baseada em uma união de propósitos e sentimentos. Gabriel, embora com o coração partido, manteve sua dignidade. Ele continuou seu trabalho como vice-presidente, demonstrando profissionalismo e respeito pela decisão de Maia. Com o tempo, a dor da rejeição deu lugar a uma amizade respeitosa, e ele se tornou um aliado valioso para a Fundação, contribuindo com sua expertise financeira para os projetos sociais. A Fundação Almeida continuou a prosperar, expandindo seu alcance e impactando a vida de milhares de pessoas. Maia, agora com Ricardo ao seu lado, não apenas como parceiro de trabalho, mas de vida, sentia-se mais completa e realizada do que nunca. Juntos, eles eram uma força imparável, unindo o poder dos negócios com a paixão pela inclusão. Ricardo, por sua vez, encontrou em Maia não apenas o amor, mas a parceira que o ajudava a equilibrar sua vida. Ele continuou a ser um empresário astuto, mas agora com um coração mais aberto e uma visão mais humana. As noites de observação de estrelas com Sofia se tornaram um ritual familiar, com Maia se juntando a eles, aprendendo sobre constelações e a linguagem silenciosa que unia pai e filha. A mansão, antes um lugar de silêncio e solidão, agora era um lar vibrante, preenchido por risadas, por sinais animados e pelo calor de uma família que havia sido forjada na adversidade e encontrada no amor. A jornada de Ricardo, Maia e Sofia, que começou com um encontro inesperado e uma tragédia silenciosa, havia culminado em uma história de redenção, propósito e um amor que prometia ser eterno, provando que a verdadeira riqueza não estava nos números, mas nas conexões que se constroem e nos corações que se abrem. Os anos se passaram, e a vida na mansão Almeida florescia em uma sinfonia de amor, propósito e conquistas. Ricardo e Maia se casaram em uma cerimônia íntima no jardim da casa, com Sofia como a principal testemunha e a mais feliz das convidadas. O casamento não foi apenas a união de dois corações, mas a celebração de uma família que havia encontrado seu porto seguro. A Fundação Almeida, sob a liderança conjunta de Maia e Ricardo, tornou-se uma referência nacional e internacional em inclusão. Seus programas se expandiram para diversas cidades, oferecendo educação,
capacitação profissional e apoio a pessoas com deficiência auditiva e outras necessidades especiais. A visão de Maia, aliada à capacidade de gestão de Ricardo e aos recursos da Almeida S.A., criou um impacto social sem precedentes. Sofia, agora uma jovem mulher de 18 anos, havia se tornado uma inspiração. Ela se formou com honras e decidiu seguir os passos de Maia, ingressando na Faculdade de Serviço Social com foco em direitos das pessoas com deficiência. Sua fluência em Libras e sua paixão pela causa a tornaram uma embaixadora natural da Fundação, participando de palestras e eventos, compartilhando sua história e inspirando outros. Ela continuava a ser a luz da família, a ponte entre o mundo do silêncio e o mundo dos sons, e a prova viva do poder da empatia e da comunicação. A relação de Ricardo e Maia era um pilar de força e carinho. Eles enfrentavam os desafios da vida e dos negócios com uma união inabalável, sempre apoiando um ao outro. Ricardo, antes um homem de poucas palavras, havia se tornado mais expressivo, mais presente, e a felicidade em seus olhos era um testemunho da transformação que o amor de Maia e Sofia havia operado em sua vida. Maia, por sua vez, encontrou em Ricardo não apenas um marido, mas um parceiro de vida que compartilhava de seus ideais e a impulsionava a ir além. A mansão, que um dia foi um símbolo de isolamento, agora era um lar vibrante, repleto de risadas, de conversas animadas em Libras e de celebrações familiares. Os jantares eram sempre animados, com Sofia contando suas experiências na faculdade e na fundação, e Ricardo e Maia compartilhando as novidades dos negócios e dos projetos sociais. Em uma noite estrelada, a família estava reunida no jardim, observando as constelações através do telescópio de Sofia. Ricardo abraçou Maia e Sofia se aninhou entre eles. "Pai, mãe", sinalizou Sofia com um sorriso, "lembram-se de quando tudo começou? Eu nunca imaginei que a vida poderia ser tão bonita." Ricardo e Maia se entreolharam, um brilho de emoção em seus olhos. "Nós também não, minha filha", sinalizou Ricardo. "Você nos mostrou o caminho", Maia completou com a voz embargada. "Você nos ensinou a ouvir com o coração." Aquele momento sob o manto estrelado era a culminação de uma jornada extraordinária. A tragédia da perda da mãe de Sofia havia sido o catalisador para uma transformação profunda, para a descoberta de um amor inesperado e para a construção de um legado de inclusão que mudaria a vida de muitos. A história de Ricardo, Maia e Sofia era a prova de que, mesmo nas maiores adversidades, o amor, a empatia e a comunicação podem construir pontes, curar feridas e criar um futuro mais brilhante para todos. E assim, sob o olhar atento das estrelas, a família Almeida continuava a escrever sua história, um capítulo de cada vez, com a certeza de que o amor era a mais poderosa das linguagens. 20 anos se passaram desde aquela noite estrelada no jardim e a Fundação Almeida, agora uma potência global em inclusão, era um testemunho vivo do amor e do propósito que uniam Ricardo e Maia. O pequeno projeto que nasceu da dor e da esperança de uma menina havia se transformado em uma organização que operava em dezenas de países, com centros de excelência em educação bilíngue, Libras e língua oral, tecnologia assistiva e capacitação profissional para pessoas com deficiência auditiva e outras deficiências sensoriais. Ricardo, já um homem de cabelos grisalhos, mas com o mesmo brilho nos olhos, havia se afastado gradualmente da gestão diária da Almeida S.A., passando o bastão para uma nova geração de líderes que compartilhavam de seus valores. Ele dedicava a maior parte de seu tempo à fundação, atuando como presidente do conselho e mentor, usando sua vasta experiência em negócios para garantir a sustentabilidade e o crescimento da organização. Sua transformação era completa. O empresário frio e distante havia se tornado um filantropo apaixonado, cuja maior riqueza era o impacto positivo que ele e sua família geravam no mundo. Maia, com a sabedoria e a serenidade que os anos lhe trouxeram, continuava à frente da fundação como CEO. Sua visão e empatia eram a alma da organização, e sua liderança inspirava milhares de colaboradores e beneficiários. Ela era uma figura respeitada e amada, reconhecida internacionalmente por seu trabalho incansável em prol da inclusão. A paixão que a movia desde o início
não havia diminuído. Ao contrário, havia se aprofundado, alimentada pelo amor de sua família e pela certeza de estar no caminho certo. Sofia, agora uma mulher madura e realizada, era a diretora executiva da Fundação Almeida. Após concluir seus estudos e adquirir experiência em diversas organizações sociais, ela havia retornado para casa, trazendo consigo uma energia renovada e uma perspectiva única. Sua fluência em Libras, sua vivência como pessoa surda e sua profunda compreensão das necessidades da comunidade a tornaram uma líder carismática e eficaz. Ela era a ponte perfeita entre a visão de seus pais e a realidade das pessoas que a Fundação servia, garantindo que a voz dos que não ouviam fosse sempre ouvida. A mansão Almeida, que um dia foi um símbolo de isolamento, era agora um lar vibrante e cheio de vida. Além de Ricardo, Maia e Sofia, a família havia crescido. Sofia havia se casado com um pesquisador na área de tecnologia assistiva, e juntos eles tinham 2 filhos, um menino e uma menina, ambos ouvintes, mas fluentes em Libras desde o berço. As risadas das crianças ecoavam pelos corredores, e as conversas à mesa eram uma mistura alegre de vozes e sinais, um testemunho da inclusão que eles viviam diariamente. Em uma tarde ensolarada, Ricardo, Maia e Sofia estavam sentados no jardim observando os netos brincarem. Ricardo segurou a mão de Maia, seus olhos encontrando os dela em um silêncio cheio de significado. Quem diria, Maia? Sinalizou Ricardo com um sorriso suave. Que tudo isso começaria com um simples pedido de ajuda para a Sofia. Maia sorriu, encostando a cabeça no ombro dele. A vida tem seus próprios planos, Ricardo. E os nossos foram os mais bonitos. Sofia, que observava a cena, se aproximou e os abraçou. Vocês construíram um mundo melhor, pai e mãe. Não apenas para mim, mas para tantos outros. Aquele momento de quietude e gratidão era a essência de sua jornada. A história de Ricardo, Maia e Sofia não era apenas sobre superar a adversidade ou encontrar o amor. Era sobre a capacidade humana de se transformar, de se conectar e de construir um legado que transcende gerações. Eles haviam provado que a verdadeira comunicação não reside apenas nas palavras, mas na empatia, no respeito e no amor incondicional que une os corações. E assim, sob o sol que banhava o jardim, a família Almeida continuava a escrever seu futuro, um futuro de esperança, inclusão e um amor que ecoaria para sempre. 40 anos haviam se passado desde a fundação daquele pequeno projeto, que nasceu da necessidade de uma menina e da transformação de um pai. A Fundação Almeida, agora celebrando seu 40º aniversário, era um farol de esperança e inovação em inclusão, com uma rede global de centros e programas que haviam tocado milhões de vidas. Ricardo e Maia, já na casa dos 80, eram a personificação da sabedoria e do amor duradouro. Seus cabelos eram completamente brancos, mas seus olhos ainda brilhavam com a mesma paixão e cumplicidade de décadas atrás. Eles haviam se aposentado das funções executivas, mas continuavam a ser a alma da fundação, participando de eventos importantes e oferecendo conselhos valiosos a Sofia, que agora liderava a organização com a mesma visão e empatia de seus pais. Sofia, uma mulher de 54 anos, carregava a responsabilidade da fundação com uma graça e determinação admiráveis. Sua fluência em Libras era um elo vital com a comunidade surda global, e sua liderança era marcada por uma profunda compreensão das nuances da inclusão. Sob sua direção, a Fundação havia abraçado os desafios da era digital, desenvolvendo aplicativos de comunicação inovadores, plataformas de educação à distância e tecnologias assistivas de ponta que revolucionaram a forma como as pessoas com deficiência auditiva interagiam com o mundo. Seus filhos, Lucas e Clara, já adultos, estavam profundamente envolvidos no legado da família. Lucas, um engenheiro de software brilhante, liderava a equipe de desenvolvimento de tecnologia assistiva da Fundação, criando soluções que quebravam barreiras de comunicação. Clara, com sua paixão por artes e comunicação, era a diretora de programas culturais, promovendo a expressão artística de pessoas surdas e a conscientização sobre a cultura surda em todo o mundo. Ambos eram fluentes em Libras e carregavam o mesmo espírito de serviço e inovação que seus avós e mãe. Em uma tarde de outono,
A família Almeida estava reunida na mansão que havia sido cuidadosamente preservada e modernizada ao longo dos anos. Ricardo e Maia observavam Sofia, Lucas e Clara discutirem os planos para a próxima Conferência Global de Inclusão. Havia uma energia vibrante na sala, uma mistura de respeito pela história e entusiasmo pelo futuro. É incrível ver o que vocês construíram, sinalizou Ricardo para Maia, seus olhos marejados de orgulho. Nossa pequena Sofia nos deu um propósito que nunca poderíamos ter imaginado. Maia apertou a mão dele. E você, Ricardo, teve a coragem de ouvir com o coração. Sofia, percebendo o olhar dos pais, se aproximou e se sentou entre eles. O legado de vocês é a base de tudo, pai e mãe. Cada passo que damos é um reflexo do amor e da visão que vocês plantaram. Ela então se virou para Lucas e Clara. E vocês, meus filhos, são o futuro. A inclusão é uma jornada contínua, e cada geração traz sua própria luz. Lucas e Clara assentiram, seus rostos refletindo a seriedade e a paixão que herdaram. Eles sabiam que o trabalho estava longe de terminar, que novas barreiras surgiriam e que a luta por um mundo verdadeiramente inclusivo era uma missão sem fim. Mas olhando para seus avós e sua mãe, eles sentiam a força de uma história que começou com um ato de amor e se transformou em um movimento global. A família Almeida, sentada ali sob o teto da mansão que testemunhou tantas transformações, era a prova viva de que a comunicação mais profunda não precisava de palavras, mas de corações abertos, de empatia e de um amor que transcende o tempo e as adversidades. Que assim a história continuava, não como um fim, mas como um legado em constante evolução, guiado pela luz de uma menina que ensinou o mundo a ouvir. A Fundação Almeida, sob a liderança visionária de Sofia e a expertise de seus filhos Lucas e Clara, continuava a desbravar novos horizontes na inclusão. O 40º aniversário havia sido um marco, mas a família sabia que o trabalho era contínuo e que o futuro exigia ainda mais audácia e inovação. A próxima grande empreitada da Fundação era a iniciativa Voz Global, um projeto ambicioso que visava criar uma plataforma digital universal de comunicação capaz de traduzir em tempo real Libras para diversas línguas orais e vice-versa, além de integrar outras formas de comunicação assistiva. Ricardo e Maia, embora mais frágeis com o passar dos anos, acompanhavam cada passo com um orgulho imenso. Suas mentes permaneciam afiadas, e seus conselhos eram sempre buscados por Sofia, Lucas e Clara. A mansão, que havia testemunhado o início de tudo, era agora o epicentro de reuniões estratégicas, onde a experiência dos fundadores se mesclava com o ímpeto inovador da nova geração. Em uma tarde chuvosa, a família estava reunida na biblioteca da mansão, um espaço que Ricardo havia transformado em um santuário de livros e memórias. Sofia, com a ajuda de Lucas, apresentava os protótipos da iniciativa Voz Global. Telas interativas mostravam avatares digitais traduzindo sinais com fluidez impressionante, enquanto vozes sintéticas reproduziam as nuances da Libras em diferentes idiomas. Clara, por sua vez, demonstrava como a plataforma seria integrada a programas educacionais e culturais, democratizando o acesso à informação e à arte para milhões de pessoas. Ricardo observava a cena, seus olhos fixos na tela, depois em Sofia e finalmente em Maia, que segurava sua mão. Ele se lembrava dos primeiros dias, da dificuldade de comunicação com Sofia, da frustração e da busca desesperada por uma solução. Agora seus netos estavam construindo um futuro onde essas barreiras seriam meras lembranças. Esse é algo que eu nunca imaginei ser possível, sinalizou Ricardo, sua voz rouca de emoção. Vocês estão construindo pontes que vão muito além do que sonhamos. Maia, com um sorriso sereno, completou. É a materialização de tudo o que acreditamos, Ricardo. A prova de que a empatia, quando aliada à inteligência e ao propósito, pode mover montanhas. Sofia, sentindo a emoção dos pais, se aproximou e os abraçou. Vocês nos deram a base, pai e mãe, a visão, os valores. Nós apenas estamos continuando a jornada, usando as ferramentas que o tempo nos oferece. Lucas e Clara, vendo a emoção de seus avós, sentiram a responsabilidade e o privilégio de seu papel. Eles sabiam que a tecnologia era apenas um meio. O verdadeiro propósito era o mesmo que havia movido Ricardo e Maia: conectar pessoas, dar voz aos que não eram ouvidos
e construir um mundo onde a inclusão fosse a norma, não a exceção. Naquela noite, enquanto a chuva caía suavemente lá fora, Ricardo e Maia se sentaram na varanda, observando as luzes da cidade. O silêncio entre eles era confortável, preenchido por décadas de amor e cumplicidade. Eles haviam construído mais do que uma empresa ou uma fundação. Haviam construído um legado de amor que se estendia por gerações, um testemunho da força de uma família que ousou sonhar com um mundo mais justo e empático. A história da família Almeida não era apenas sobre o passado, mas sobre um futuro brilhante, continuamente moldado pelo amor e pela inabalável crença no poder da comunicação e da inclusão. A iniciativa Voz Global foi lançada com grande sucesso, reverberando por todo o mundo. A plataforma digital, com sua capacidade de tradução em tempo real e integração de diversas formas de comunicação assistiva, revolucionou a vida de milhões de pessoas com deficiência auditiva e outras necessidades sensoriais. As barreiras de comunicação antes intransponíveis começaram a desmoronar, abrindo portas para a educação, o emprego, a cultura e a participação plena na sociedade. Ricardo e Maia, já em seus últimos anos, testemunharam o impacto monumental de seu legado. Eles viram reportagens de crianças em escolas remotas se comunicando com seus professores através da plataforma, de profissionais surdos conquistando posições de liderança em empresas globais e de artistas com deficiência auditiva compartilhando suas obras com um público mundial. Cada história de sucesso era um bálsamo para suas almas, a confirmação de que a jornada valeu a pena. A Mansão Almeida continuava a ser o coração da família, um lugar onde as gerações se encontravam para celebrar conquistas e planejar o futuro. Sofia, Lucas e Clara, agora os pilares da fundação, carregavam a tocha com dedicação e inovação. Eles haviam expandido a iniciativa Voz Global para incluir novos idiomas e dialetos, e estavam explorando a integração com inteligência artificial para tornar a comunicação ainda mais intuitiva e personalizada. Em uma tarde ensolarada de primavera, Ricardo estava sentado em sua poltrona favorita na biblioteca, com um livro aberto no colo, mas seus olhos estavam fixos na janela, observando as flores do jardim. Maia se aproximou, sentando-se ao lado dele e pegando sua mão. O silêncio entre eles era de uma cumplicidade profunda, construída ao longo de décadas de amor, desafios e vitórias. Você se lembra, Ricardo, disse Maia com a voz suave, daquela noite no Hotel Imperial, de como tudo começou? Ricardo sorriu, um sorriso que carregava a doçura das memórias. Como poderia esquecer? Foi a noite em que minha vida e a vida da Sofia mudou para sempre, a noite em que você nos ensinou a ouvir. E você teve a coragem de aprender, completou Maia, apertando sua mão. De se abrir para um mundo que você nem sabia que existia. Eles ficaram em silêncio por um tempo, revivendo mentalmente cada etapa da jornada. A dor da perda, a luta pela comunicação com Sofia, a descoberta da fundação, a queda de Otávio, a confissão de amor, o casamento, o crescimento da fundação, a chegada dos netos. Era uma tapeçaria rica de experiências, tecida com fios de dor, esperança, resiliência e, acima de tudo, amor. A porta da biblioteca se abriu suavemente e Sofia entrou, seguida por Lucas e Clara. Eles se aproximaram, sentindo a aura de paz e amor que emanava de seus avós. Sofia se ajoelhou ao lado de Ricardo, pegando sua outra mão. Pai, mãe, o legado de vocês é imortal. A cada pessoa que se comunica, a cada barreira que é quebrada, o amor de vocês continua a viver. Ricardo olhou para Sofia, depois para Lucas e Clara, e um brilho de satisfação preencheu seus olhos. Ele havia encontrado seu propósito, seu amor e sua família. Ele havia construído um império. Mas seu maior feito foi ter construído pontes, ter dado voz aos que não tinham e ter ensinado o mundo a ouvir com o coração. Naquela noite, Ricardo adormeceu pacificamente com a mão de Maia na sua e um sorriso sereno nos lábios. Ele partiu, deixando para trás um legado de amor, inclusão e uma família que continuaria a carregar sua visão. Maia, embora com o coração partido, sentiu uma paz profunda. Ela sabia que o amor deles era eterno
e que Ricardo viveria para sempre no trabalho da fundação, nos corações de Sofia, Lucas e Clara, e em cada sorriso de uma pessoa que agora podia se comunicar. A história da família Almeida, que começou com um silêncio, havia se transformado em um hino de amor e inclusão que ecoaria por todas as gerações. A partida de Ricardo deixou um vazio imenso na mansão Almeida, mas também uma sensação de paz e um legado inabalável. O funeral foi um evento discreto, mas profundamente significativo, reunindo a família, amigos próximos e muitos dos colaboradores da Fundação Almeida que vieram prestar suas últimas homenagens ao homem que havia transformado tantas vidas. Maia, embora fragilizada pela dor da perda, manteve-se forte, amparada pelo amor de Sofia, Lucas e Clara. Ela sabia que a melhor forma de honrar a memória de Ricardo era continuar o trabalho que eles haviam construído juntos. Nos meses que se seguiram, Maia dedicou-se ainda mais à fundação, encontrando consolo e propósito na continuidade do legado de Ricardo. Ela passava horas no escritório, revisando projetos, participando de reuniões e oferecendo sua sabedoria e experiência à equipe. Sofia, Lucas e Clara, por sua vez, redobraram seus esforços, impulsionados pela memória do avô e pai e pela determinação de levar a iniciativa Voz Global a patamares ainda mais altos. A mansão, antes cheia da presença de Ricardo, agora era um santuário de memórias. Maia passava as tardes na biblioteca, relendo os livros que ele amava, ou no jardim observando as flores que ele havia plantado. Ela sentia a presença dele em cada canto da casa, em cada sorriso de Sofia, em cada conquista da fundação. O amor deles não havia morrido. Havia se transformado, tornando-se uma força ainda mais poderosa que a impulsionava. Em um aniversário de casamento, o primeiro sem Ricardo, Maia estava sentada no jardim olhando para o céu estrelado. Sofia se aproximou, sentando-se ao lado dela e pegando sua mão. "Mãe, ele está aqui?" Em cada estrela, em cada flor, em cada coração que ele tocou. Maia sorriu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. "Eu sei, minha filha. Ele está em tudo o que construímos. E em você." Sofia, com a sabedoria que herdara de seus pais, sinalizou: "O amor de vocês foi a semente de tudo, que essa semente continua a florescer, a cada dia." A Fundação Almeida continuou a crescer e a inovar, expandindo sua atuação para regiões do mundo onde a inclusão ainda era um sonho distante. A iniciativa Voz Global se tornou um padrão de excelência, e a família Almeida, com Sofia à frente, era reconhecida globalmente como pioneira na luta pelos direitos e pela dignidade das pessoas com deficiência. Maia, com o passar dos anos, tornou-se uma matriarca venerada, uma fonte inesgotável de inspiração e amor. Ela viu seus netos, Lucas e Clara, se tornarem líderes respeitados, e seus bisnetos nascerem, crescendo em um mundo mais inclusivo, um mundo que seus pais haviam ajudado a construir. Em uma manhã tranquila, Maia adormeceu em sua poltrona favorita na biblioteca, com um sorriso sereno nos lábios. Ela partiu, reunindo-se com Ricardo, deixando para trás um legado de amor, resiliência e um impacto que ecoaria por gerações. A história da família Almeida, que começou com um silêncio e uma tragédia, havia se transformado em um épico de amor, propósito e inclusão. Ricardo e Maia, unidos em vida e em legado, haviam provado que a verdadeira riqueza não está nos bens materiais, mas na capacidade de transformar a dor em esperança, o silêncio em voz e o individual em coletivo. Seu amor, que floresceu em meio à adversidade, tornou-se a força motriz de um movimento que mudou o mundo, ensinando a todos que a comunicação mais profunda é aquela que vem do coração, e que a inclusão é o maior dos legados. E assim, a luz que eles acenderam continuaria a brilhar, guiando as futuras gerações em sua busca por um mundo mais justo e empático. O sol, um filtro dourado através das folhas das árvores centenárias do jardim, banhava a mansão Almeida em uma luz suave. Era um dia de celebração, o 50º aniversário da Fundação Almeida, e a casa estava repleta de risadas, vozes e a linguagem vibrante dos sinais. Sofia, agora uma mulher de 74 anos, com os cabelos prateados e um brilho inabalável nos olhos, observava a cena de sua poltrona favorita na varanda. Ao seu lado, uma foto emoldurada de Ricardo e Maia, jovens e sorridentes, parecia observar a festa com aprovação silenciosa. Lucas e Clara, já avós,
lideravam a celebração com a mesma paixão que herdaram. Seus filhos e netos, a terceira e quarta gerações da família Almeida, circulavam entre os convidados, colaboradores da fundação de todo o mundo, beneficiários que compartilhavam suas histórias de superação e parceiros que haviam se juntado à causa. A iniciativa Voz Global, agora uma rede neural de comunicação que conectava continentes e culturas, era o maior testemunho do sonho que começou em um silêncio. Sofia sentiu uma mão suave em seu ombro. Era sua neta mais velha, Ana, uma jovem vibrante que estava prestes a assumir um papel de liderança na fundação. Ana se sentou ao lado dela, seus olhos fixos na foto dos bisavós. Vovó, é incrível pensar que tudo isso começou com o vovô Ricardo e a vovó Maia, não é? Sofia sorriu, um sorriso que carregava a sabedoria de uma vida inteira. Sim, minha querida. Começou com um silêncio que precisava ser ouvido e com um amor que ousou transformar o mundo. Ela se lembrou daquele dia no Hotel Imperial, da primeira vez que Maia a ouviu, da transformação de seu pai, da confissão de amor que uniu seus pais. Cada memória era um fio na rica tapeçaria de sua vida. Eles nos ensinaram que a verdadeira comunicação não está nas palavras, mas na empatia, continuou Sofia, sua voz embargada pela emoção. Que o amor é a linguagem mais universal de todas, e que mesmo na maior das adversidades, podemos encontrar um propósito que transcende a nós mesmos. Lucas e Clara se aproximaram, juntando-se à avó e à neta. O legado deles é a nossa bússola, mãe, disse Lucas com um olhar de profunda gratidão. Eles nos deram mais do que uma fundação. Nos deram uma missão de vida. Clara completou. Eles nos mostraram que a inclusão não é apenas uma política, mas um modo de vida, um valor que deve ser cultivado em cada coração. Enquanto o sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e roxo, Sofia olhou para o jardim, onde as crianças brincavam, algumas sinalizando, outras falando, todas se comunicando com uma naturalidade que um dia foi um sonho distante. Ela viu o eco do amor de Ricardo e Maia em cada sorriso, em cada gesto de inclusão, em cada vida que a fundação havia tocado. A história da família Almeida não era apenas a história de uma empresa ou de uma fundação. Era a história de como a dor pode ser transformada em propósito, de como o silêncio pode encontrar uma voz e de como o amor, em sua forma mais pura e altruísta, pode construir um legado que desafia o tempo e as barreiras. Ricardo e Maia haviam partido, mas sua essência vivia, pulsando no coração de cada membro da família, em cada projeto da fundação e em cada pessoa que, graças a eles, agora podia se comunicar e ser verdadeiramente ouvida. O silêncio havia sido quebrado, e o eco de seu amor ressoaria para sempre. Um hino eterno à inclusão e à conexão humana. Fim da história. Se você se emocionou com a incrível jornada de Ricardo, Maia e Sofia, que nos mostraram como o amor e a empatia podem transformar vidas e quebrar barreiras, então esta história é para você. Lembram-se do Ricardo, o empresário que encontrou um novo propósito através do silêncio de sua filha Sofia? E da Maia, a enfermeira que trouxe luz e comunicação para uma família e depois para o mundo? Acompanhamos a transformação de um homem, o florescer de um amor inesperado e a construção de um legado de inclusão que mudou milhões de vidas. Não deixe essa emoção parar por aqui. Se você gostou desta narrativa, por favor, deixe seu like para nos ajudar a alcançar mais pessoas. Comente abaixo o que mais te tocou nesta história ou qual personagem você mais se identificou. Sua opinião é muito importante para nós. E para não perder nenhuma de nossas próximas histórias inspiradoras, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Quer mais histórias emocionantes como esta? Explore nossa playlist à esquerda com outras narrativas incríveis que vão tocar seu coração e te fazer refletir. Compartilhe esta história com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam ser inspiradas pelo poder do amor, da comunicação e da inclusão. Juntos, podemos espalhar mensagens que realmente importam.